Oi, gente, está começando mais um episódio do Psicopauta, um podcast de estudantes de psicologia para estudantes de psicologia e curiosos em geral. Meu nome é Lívia Galo. Fala o Meu nome nome é Manuela Chagas. Fala de novo, valeu. O meu nome é Lívia Galo. Meu nome é Manuela Chagas. E o meu nome é Rafael Dutra. Hoje a gente está aqui com duas convidadas muito especiais para falar aí de um tema e tirar algumas dúvidas, né? De um tema que deixa o pessoal muito ansioso, geralmente, que é o mestrado. Sejam muito bem-vindas, Raíssa e Camila. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Aí agora entraria aí a parte dos currículos, né? Depois a gente grava. Aí se quiser começar aí, Rafa. Rafa, está mutado. Vocês estão me ouvindo aqui normal? Então tá, gente. Como a Lívia falou, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast de hoje. Acho que a gente pode começar perguntando, né? Primeiramente, tem como vocês contarem um pouco pra gente como que foi a trajetória de vocês até aqui, né? Qual foi o caminho de vocês até a graduação, até o momento presente, mais ou menos? Se você quiser começar, Raíssa. Tá, vou começar então. Primeiramente, eu quero agradecer todo mundo pelo convite, né? Rafael, Manuela e Lívia. Que iniciativa muito bacana, muito legal de vocês, enquanto estudantes de graduação, pensando no podcast, uma coisa coletiva para discutir temas importantes sobre psicologia. E vou contar um pouquinho então sobre a minha trajetória, assim, desde a graduação até o momento atual. Durante a graduação, quando eu escolhi fazer psicologia, né, esse processo de escolha inicial, ela inclusive foi permeada por muitas questões, porque não era uma escolha inicial, assim, não era a minha primeira opção. Então, eu tinha pensado muito relacionado a jornalismo, alguma coisa que pudesse ter um contato mais próximo com a escrita, com a investigação. E aí, isso em meados de 2010, por volta disso, mais ou menos. E aí eu fui descobrindo que a psicologia, ela não era só o consultório privado, particular, uma coisa mais elitista. Então, de fato, a psicologia, ela abarcava outros espaços, outras atuações também. E aí, nesse processo, quando eu me dei conta dessa possibilidade da psicologia discutir fenômenos sociais, questões sociais que estavam relacionadas com a vida das pessoas, com a saúde, com aspectos macros, eu resolvi escolher o curso de psicologia, entrei na graduação, e eu sempre busquei um contato mais próximo com a pesquisa. Então, quando eu entrei, eu já sabia que existia alguma coisa dentro da universidade que poderia me permitir escrever, investigar, procurar sobre algum tema. E aí, no meu caso, pessoalmente, eu comecei a fazer a faculdade em uma outra cidade, em Belo Horizonte, numa faculdade particular, e por questões pessoais, assim, de saúde, familiares, eu tranquei o curso, e aí depois que eu fiz o vestibular na UFO, iniciei em Uberlândia. Então, quando eu iniciei em Uberlândia, eu acho que tinham outras questões também para mim, um pouco talvez de maturidade por conhecer um pouquinho sobre psicologia, então era a segunda vez que eu estava entrando na graduação, questões assim de saúde também, que me fizeram despertar o interesse pela saúde enquanto um tema de pesquisa e um tema de atuação também, para além da saúde mental. E aí eu lembro que eu tive uma disciplina que era da psicologia da saúde, com a professora Renata Pegoraro. E aí foi uma disciplina assim que mudou tudo para mim, porque ela começa a discutir saúde, não só a saúde mental, pensando na reforma psiquiátrica, mas a saúde também enquanto um tema abrangente, que hoje, no caso, eu estudo a partir do conceito de determinação social da saúde. Então, quando eu me deparei com a psicologia da saúde, eu procurei entrar em contato com essa professora, participar de um grupo de estudo que ela tinha na época, que era sobre reforma psiquiátrica, e a partir dali eu engatei a iniciação científica.
Então, nesse processo, eu já comecei a me deparar com a pesquisa dentro da universidade. E aí foram 2 anos de iniciação científica. Na época, eu estudei sobre internação psiquiátrica, como que acontece hoje, pensando que, ainda que tenha tido a reforma psiquiátrica, ainda acontecem internações de curto prazo, às vezes até de longo, apesar de que não deveria. E aí foi muito bacana, porque foi a primeira vez que eu me deparei no campo de atuação. Então, assim, uma possibilidade que me lembrou um pouquinho dessa pegada investigativa. Então, eu começo a entrevistar familiares que cuidavam de pessoas em situação de sofrimento psíquico, e aí a gente começa a fazer uma investigação sobre quantas vezes essa pessoa já foi internada, por quais mecanismos da rede de saúde ela já passou, como que foi, se teve orientação do médico para a retomada dessa pessoa para dentro de casa. E aí, a partir disso, eu acabei finalizando com o TCC, e logo após eu começo a fazer, eu me formei em agosto, eu lembro, na época, foi 2017, e aí eu trabalhei um tempo enquanto psicóloga clínica, e logo em 2018 eu entro no mestrado, que aí eu começo a desenvolver uma outra pesquisa na área da saúde mental também, mas com uma queixa que eu vi mais presente no consultório, então, assim, relacionado com a saúde mental e gênero. E aí, pensando mais nesse componente, de por que as mulheres, no caso da pesquisa, por que elas estavam tomando medicamentos psicotrópicos, né? Então, o que leva essas pessoas, essas mulheres, a estarem com a saúde mental um pouco mais fragilizada, vulnerável? São situações sociais? E se são situações sociais, como violência, por que elas estão sendo cuidadas por medicamentos e não por outras maneiras? E aí, acho que para começar um pouquinho isso, desse processo. Já posso falar? Bom, meu primeiro contato com a pesquisa foi no 3º semestre da faculdade. Teve um processo seletivo para entrar num grupo de pesquisa da professora Sabrina Barroso. E aí eu fui, assim, meio sem saber o que eu estava fazendo, o que era um grupo de pesquisa. E quando eu vi, eu tinha passado, foi uma surpresa para mim. E eu entrei para o grupo que chama NAPS, que é Núcleo de Avaliação Psicológica, Investigação em Saúde. E quando eu entrei lá, eu não tinha um projeto de pesquisa. Então, o que me foi proposto que era para eu ficar no grupo, né, acompanhando as outras pesquisas, para depois eu desenvolver uma pesquisa minha que eu pudesse fazer como iniciação científica. E o que eu achava muito interessante nesse grupo é que eram reuniões semanais e a gente tinha contato com todas as pesquisas que eram orientadas pela Sabrina. Então, eu tinha contato com as pesquisas que estavam acontecendo no mestrado, as pesquisas de TCC, as pesquisas de IC. E toda quinta, eu acho, a gente se encontrava para discutir as pesquisas de cada um. Então, era um debate muito legal e eu fui gostando muito da pesquisa, por mais que a área de avaliação psicológica, investigação em saúde, não era meu interesse, depois eu descobri, mas me abriu a cabeça sobre pesquisa e o quanto que se pode fazer muito dentro da pesquisa. Então, eu fiquei nesse grupo por cerca de 4 anos e eu desenvolvi uma iniciação científica lá dentro, né? Então, por mais que não fosse uma área que eu considerasse que era de maior interesse minha, eu consegui achar pelo menos uma temática que me interessasse muito, que era gênero, né? Então, eu fiz uma pesquisa sobre a satisfação das mulheres com atendimento obstétrico do HC da UFTM. Então, eu consegui juntar a proposta do grupo com uma coisa que era do meu interesse, e foi uma pesquisa muito, muito legal, assim, muito interessante para mim fazer, porque na minha metodologia estava especificado que as entrevistas que eu faria com essas mulheres seriam na casa delas. Então, essas mulheres, elas abriram a casa delas para mim, elas conversaram comigo, me mostraram como que tinha sido a gestação, como que estava sendo o puerpério. Então, foi um contato com a comunidade, para mim, foi muito enriquecedor. Eu entrevistei cerca de 11 mulheres e todas abriram a casa para mim. Então, isso para mim foi muito impactante, pensando em pesquisa.
Ainda quando eu estava no NAPS, eu vi uma palestra na faculdade sobre terapia existencial da libertação. E aí, com o professor Gustavo Varenga, e eu me apaixonei por isso. E nessa época, o Gustavo, que é um professor efetivo da UFTM, de psicologia, ele estava fazendo o doutorado dele na Argentina. Então, eu não conhecia, e aí foi o primeiro contato que eu tive com ele. Eu me apaixonei pelo pensamento decolonial que ele trazia sobre a terapia existencial da libertação. E pouco tempo depois, ele voltou para a UFTM, terminou o doutorado, e eu comecei a fazer todos os meus estágios com ele. Eu fiz só um estágio que eu não fiz com ele, todos eu fiz com ele, e ele acabou virando meu orientador de TCC. E aí, no TCC, eu fiz... minha pesquisa foi sobre a condição do ser mulher na condição pós-colonial na América Latina. Então, o que é o ser mulher latino-americana? E aí, nisso, eu já gostava de pesquisa. E aí, foi um tema que eu me apaixonei muito. E eu pensei, como que eu posso continuar isso? E aí, eu conversando com o Gustavo, né, ele não é do programa de pós-graduação da UFTM, ele é um dos únicos professores que não é. E eu tentando convencer ele para entrar, porque eu queria fazer mestrado sobre isso. Aí ele falou, não, tem uma mulher que é professora da psicologia na UFPR, que ela está pesquisando isso, por que você não fala com ela? Por que você não tenta com ela? Aí eu falei, vou tentar então, né? Aí vim para cá, para Curitiba, sozinha, fazer prova, fazer entrevista, e acabou que deu certo. Meu primeiro projeto de mestrado aqui era para estudar o ser mulher no centro e na periferia, o que é ser mulher no centro, o que é ser mulher na periferia, no sentido amplo de centro e periferia, né? Só que aí o que aconteceu? Aconteceu uma pandemia. E como eu conversei muito com a minha orientadora, né? Porque, além de tudo, na semana que eu mudei para Curitiba, começou a quarentena, então eu vi minha orientadora 2 vezes na vida. E a gente estava conversando, né, sobre essa angústia do começo da pandemia, e aí a gente achou que a gente tinha um dever ético, enquanto psicólogas, de pesquisar alguma coisa referente à pandemia, que a gente tinha que contribuir com a comunidade dessa forma. Então, a gente definiu que minha pesquisa é compreender como está sendo a vivência da pandemia para as mulheres brasileiras. E a gente também vai tentar entender de que maneira os grandes veículos de mídia estão falando dessa mulher brasileira durante a pandemia e o que estão falando dessa mulher na pandemia. Então, basicamente, meu estudo ele é de gênero, ele é decolonial e ele é fenomenológico crítico. Nossa, muito legal, gente, escutar a trajetória de vocês, assim, como vocês entraram em contato com os temas. Acho que mesmo que para esse episódio a gente tenha pensado mais no processo do mestrado, eu estava até pensando que a gente podia disponibilizar o TCC de vocês ou para o pessoal que quiser ler, porque eu achei, assim, fiquei muito curiosa. E parabéns, né, porque, nossa, muito legal. E entrando na próxima pergunta, a gente queria que vocês explicassem o que é exatamente um mestrado, até para o pessoal que está entrando, o pessoal que já está na graduação, que sempre escuta, né? Quero fazer mestrado, mas não sabe exatamente o que significa isso. E qual foi a razão de vocês terem escolhido seguir esse caminho de realmente engatar a graduação no mestrado aí? Eu começo ou você quer falar, Camila? Pode falar. Tá. O mestrado, ele faz parte da pós-graduação, e a gente pode entender que a pós-graduação existem 2 modalidades, né? Então, tem o mestrado, que é o stricto sensu, que está dentro da academia mesmo, no sentido de continuar aprofundando os estudos sobre pesquisa, reflexão, produção de conhecimento, como fazer esse processo, e o lato sensu, que tem mais a ver com as questões mais práticas mesmo da profissão. Então, o mestrado, ele está dentro do stricto sensu. E aí, dentro do mestrado, eu até lembro, assim, da minha primeira aula, a aula de inauguração do mestrado, que todos os professores falavam justamente sobre isso e falavam que, basicamente, o mestrado é como aprender a ser pesquisador, porque eu acho que você vai passando um pouco por esse processo. Então, como que é feita uma pesquisa?
O que é metodologia, como que a gente pode entender isso, o que são metodologias qualitativas ou quantitativas, quais instrumentos que eu posso utilizar para fazer uma pesquisa, vou utilizar uma entrevista, vou utilizar um grupo focal, vai ser uma pesquisa do tipo intervenção, que eu vou na comunidade desenvolver algo junto com eles, ou então vai ser uma pesquisa etnográfica, então eu vou estudar o modo de viver e de se relacionar de um determinado grupo. Então, assim, são várias possibilidades, e o mestrado seria um pouco isso, estudar como que se compõe a pesquisa e como que se faz a pesquisa, pensando nessa parte mais metodológica mesmo. E como se inserir também no campo, caso seja um mestrado que seja um mestrado com caráter de campo, né, de pesquisa de campo, então como que se faz a inserção do pesquisador nesse local? De que forma que você pode conseguir estabelecer quem são os sujeitos dessa pesquisa, você vai fazer a pesquisa dentro da casa deles, dentro do serviço de saúde, por que você está optando por isso ou não? Então, tudo isso perpassam questões sobre o mestrado. E aí, para mim, eu acabei escolhendo fazer o mestrado no sentido de continuar querendo me formar enquanto pesquisadora mesmo, assim, de construir essa atuação. E também, quando eu me deparei na clínica, logo após formada, que tinham muitas questões que não eram discutidas no nível médico ou mesmo no nível da psicologia, e uma delas tem essa questão de gênero mesmo. E aí, no caso da clínica, eu acho importante fazer essa diferenciação também, que no caso da clínica era uma clínica particular. Então, as demandas que eu tive sobre gênero e saúde mental diziam sobre mulheres de uma outra condição, de uma outra situação, de outras características mesmo, outras categorias de análise. E aí, quando eu faço o mestrado na saúde pública, que foi num postinho de saúde, numa UBSF, eu estou falando sobre outras mulheres de uma outra situação. Então, assim, são outras categorias de análise, mulheres em situações muito mais vulneráveis, socioeconômicas, questões que envolvem raça também. Então, são várias outras questões que não encontrei no consultório particular, só que, tanto no consultório particular quanto na saúde pública, eu via que tinha uma questão de saúde mental de mulheres, que estavam permeadas por violência, seja violência conjugal, e na saúde pública eu percebi muito uma questão forte sobre precarização de trabalho e sobrecarga de trabalho adoecendo essas mulheres. E aí, muito interessante que no mestrado, era bem amplo, assim, inicialmente essa pergunta, né? Eu queria entender por que as mulheres estavam tomando medicamentos psicotrópicos. E aí eu fui deparando com convites na sala de espera, perguntando qual mulher que gostaria de participar da pesquisa, etc., que das 10 mulheres que eu consegui entrevistar, 6 tinham uma demanda de fibromialgia. E aí, dessas 6, 5 também tinham depressão. Então, assim, foi muito interessante investigar um pouco esse processo, do porquê ter esse diagnóstico da fibromialgia, né? O que levou, quais condições da vida dessas mulheres que levaram esse adoecimento psíquico e também físico. E eu tive também, assim, acho que uma certa frustração, eu acho que, assim, até de pesquisas em psicologia no campo da fibromialgia. Então, assim, a fibromialgia, ela ainda é entendida pela psicologia enquanto uma questão de trauma, questão de abuso, e que as mulheres ficaram ainda nessa condição, assim, de trauma mesmo, aquela coisa bem ortodoxa, bem antiga da psicanálise, e não vi muitas análises e compreensões a respeito das condições de vida atual dessas mulheres que levam elas ao adoecimento, e no caso da fibromialgia. E aí, acho que foi um pouquinho esse processo do mestrado, que para mim hoje fica também com esse desejo de ir para o doutorado. No caso do mestrado, o programa que eu estive, ele não tinha muitos estudos sobre gênero. Então, foi uma caminhada muito solitária. Eu tive poucas pessoas, assim, que me indicaram bibliografias, me indicaram estudos. Então, assim, foi um processo mais solitário, e que eu fui conseguindo encontrar algumas pessoas mais para o processo final do mestrado. Então, espero que talvez no doutorado futuro eu consiga também aprofundar um pouquinho nisso.
complementando um pouco, além disso, o mestrado ele também forma docentes, né, da universidade, de universidades. Então, ele pode ser considerado a porta de entrada para a universidade, tanto quanto pesquisador, quanto na docência. Quando eu estava fazendo meu TCC, o Gustavo, ele teve muito cuidado para eu não ser uma pessoa que só sei a teoria. Então, durante o meu TCC, eu também dava plantão na clínica escola. E a clínica, entrando um pouco no que a Raíssa disse, que eu achei genial, é que a clínica ela é permeada de mulheres. Muitas mulheres no plantão, era muito raro um homem no plantão. E aí eu comecei a reparar que a literatura da psicologia que a gente estuda não diz sobre aquelas mulheres. Então, eu decidi continuar o mestrado e continuar minha pesquisa sobre gênero, decolonialidade, resistência latino-americana, como uma forma de resistência mesmo. Eu vejo minha pesquisa e meu mestrado como um ato político, então eu acho que isso foi o que mais me deu garra para eu continuar, né, nesse caminho acadêmico. E além disso, falando um pouco sobre a docência, eu já fiz meu estágio em docência, né? Durante o mestrado a gente faz um estágio em docência, e foi maravilhoso poder trazer toda essa discussão sobre essas mulheres que não são ditas dentro da psicologia para dentro de uma universidade. Então, eu acho que fazer pesquisa e o mestrado e o doutorado podem ser práticas extremamente resistentes, extremamente políticas, e é muito importante, para mim, assim, o mais importante foi poder contribuir para a literatura científica, falando sobre a mulher latino-americana a partir da América Latina, e não a partir de algo que dizem sobre nós. Que delícia poder escutar vocês e ver essa perspectiva de quem já está no mestrado. Eu fico particularmente tocada, porque o meu tema conversa muito com o tema de vocês duas, então é bem gostoso ver realmente mulheres produzindo sobre a questão de gênero, porque ainda é bem restrito, né? E agora que tá se expandindo mais, então muito legal, bem gostoso ouvir vocês. E aí, agora a gente parte para a terceira pergunta, que é como que foi o processo de entrar no mestrado na instituição de vocês especificamente? Então, e eu acho que aqui também cabe perguntar como que funciona o processo de ter aula, se vocês têm aulas nos primeiros anos, no primeiro ano, e aí depois não tem aula, é só pesquisa, como que funciona isso especificamente dentro da instituição que vocês estão ou já cursaram? Então, essa entrada do mestrado, ela se deu primeiro, né, com o edital. Então, eu formei em agosto e acho que em outubro ia abrir o edital para o próximo ano. E aí é muito importante, assim, eu acho que tá sempre ligado no edital. Então, assim, eu diria que para uma pessoa que tem interesse em entrar, inclusive se organizar com antecedência, porque todo programa de mestrado, eles vão pedir, por exemplo, um certificado de línguas. Então, para você ter esse certificado de línguas, você precisa prestar com alguns meses antes o exame de proficiência. E aí, para mim, foi um pouco assim, eu lembro que a inscrição foi mandar todos os documentos sobre graduação, certificado de línguas e também a escrita do pré-projeto. E aí, no caso desse pré-projeto, é basicamente explicar um pouco de como que você imagina que você vai desenvolver a sua pesquisa. Quais são os objetivos dela, o que tem na literatura que fala sobre o tema a respeito, quais instrumentos que você vai utilizar, se vai ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. E aí eu lembro que eu enviei todos esses documentos, e aí logo após teve uma prova escrita, que a gente fez em relação ao conteúdo do programa mesmo, em psicologia, e aí, no caso, como eram 4 linhas diferentes, né, então tinha uma de organizacional, tinha uma de psicanálise, uma de educação e saúde, que era a que eu prestei, e tinha uma sobre processos cognitivos. Como eu prestei a de saúde, eu acabei estudando conteúdos relacionados com saúde e educação, e aí eu fiz uma prova escrita para ela. E aí, de acordo com a nota da sua própria escrita, eles iam depois corrigir o seu projeto. Então, acabou que o processo seletivo envolveu todas essas fases.
E quando eu entrei, no caso, tem uma outra questão também, né? Teve um outro componente. Enquanto aluna de mestrado, eu fui bolsista CNPq também. Então, logo após esse processo de entrada no mestrado, a gente também mandou um documento com várias publicações de resumo em congresso, artigo que pudesse ter feito, alguma coisa nesse sentido, para poder depois concorrer com as bolsas que tinha para pesquisa naquele momento. E aí eu estou falando de 2018, né, que já estava tendo o início dos cortes, mas hoje é uma coisa que se agrava muito mais, principalmente nas ciências humanas, e é uma coisa muito triste, porque falar de pesquisa, falar de um programa de mestrado, é reafirmar também esse compromisso com o social. E quando a gente tem bolsas, quando a gente tem incentivo à pesquisa, de fato, é valorizar esse trabalho enquanto pesquisador, porque você está investindo tempo, está investindo conhecimento naquilo, e você permite também que a pós possa ser um lugar mais diversificado. Então, que mais pessoas tenham acesso a esse espaço. Pessoas que sem a bolsa não conseguem, às vezes, se manter estudando enquanto alunos mesmo. E aí, quando eu entrei, na época, eu lembro que eram 6 bolsas, acho que eu fiquei com a última, se eu não me engano. E aí, quando a gente entrou, a gente tinha que fazer algumas atividades dentro do programa, e eu acabei escolhendo participar da revista. Então, tinha uma iniciativa, que era uma revista que chama Gerais, Revista Interinstitucional em Psicologia, que é uma parceria entre a UFO, a UFMG e a Federal do São João del Rei. Então, eu trabalhava dentro da revista com uma das editoras, que no caso era a minha orientadora, então eu ajudava no trâmite dos artigos que chegavam para a revista, quais que seriam aprovados, quais que não, e no caso eu ficava mais com a parte técnica, então, assim, de investigar a questão das normas da revista, investigar se não estava nenhuma questão de identificação no texto, de qual pesquisador que era. E foi muito legal, porque foi um processo que eu conheci muitos professores. Então, assim, teve uma professora que participou da minha banca de defesa, que era da Federal do Rio Grande do Norte, eu conheci pela revista. E foi super legal, assim, porque você vai tendo um conhecimento amplo também de quais regiões do país estudam mais certos temas. Então, foi bem legal. E o que você tinha perguntado sobre as matérias, eu acabei fazendo o primeiro ano todas as matérias que compõem ai, fugiu o nome, acompanho, enfim, a carga horária, né, e aí eu lembro que tinha umas matérias obrigatórias, que era relacionado com a pesquisa mesmo, método em pesquisa qualitativa, era matéria obrigatória para todos, e da minha área tinha outras 2 matérias relacionadas com saúde, e aí foi legal, porque uma delas, inclusive, acabou virando uma pesquisa bibliográfica em saúde, então acabei estudando, por exemplo, um artigo que até vai sair depois, que é sobre benzodiazepínicos e mulheres. Então, por que as mulheres elas compõem 70% das usuárias de calmantes? E os benzodiazepínicos é um medicamento que é altamente viciante, traz dependência, diversos efeitos colaterais. Então, assim, eu fui podendo também casar um pouquinho dos temas da pesquisa. Quero fazer coro com a Raíssa de que ficar de olho em edital é primordial para quem quer entrar no mestrado. E antes disso, né, quando eu conversei com o Gustavo, né, pedindo para ele me indicou minha atual orientadora, a primeira coisa que eu fiz foi no Lattes, pesquisar a Joanelise Freitas, para ver o que ela trabalhava, para ver se fazia sentido junto com o que eu gosto e se a gente conseguiria trabalhar junta. E tudo que ela pesquisava era incrível e a gente super casou. E aí saiu o edital. E eu li tanto o edital, a gente fazia resumo do edital, grifava o edital. E, além disso, né, é muito importante que fiquem de olho no edital, porque para você ter isenção de taxa de inscrição é muito no começo, são coisa de 10 dias, 20 dias, logo no começo. Então, quem precisa pedir a isenção de taxa de inscrição, é muito importante ver o edital no primeiro dia e se organizar muito, como a Raíssa disse.
E no o meu aqui na UFPR é um pouco diferente o processo do que foi da Raíssa. A primeira etapa que a gente fez foi todo mundo que se inscreveu fez uma prova, e aqui tem 4 linhas também de pesquisa, só que a prova foi geral para todos os alunos. E quando você vai fazer a matrícula, quando você vai fazer a inscrição para a prova, você coloca quem você tem de intenção de orientador, sabe? Já é separado. Mas a prova foi igual para todo mundo, e o que caiu mais na prova foi epistemologia. Eram coisa de 2 ou 3 questões sobre epistemologia, em que faziam provocações e também pediam um pouco sobre a área que você ia estudar. Então, quase todas as minhas respostas dialogaram com a fenomenologia. E algumas faculdades lançam um edital de bibliografia, que é o que vai cair nessa prova. No caso da UFPR, eles lançaram um edital em 2016, depois eles nunca mais lançaram, só que basicamente caiu, que era esse edital de 2016. Aí depois, quem conseguisse 70% ou mais nessa prova escrita, passaria pela análise do pré-projeto, o memorial, onde você escreveria no máximo em 4 laudas sua trajetória, do porquê você acha que essa pesquisa faz sentido na sua vida, como que foi seu caminho até o mestrado, o certificado de proficiência em língua, que eles pedem nesse segundo momento também, e currículo Lattes atualizado, com todos os certificados que tem, tudo que tem no currículo Lattes, você tinha que mandar todos os certificados, foi muito trabalhoso. E aí eu escrevi esse pré-projeto, né, que o pré-projeto é bem simples, sabe, porque depois desse pré-projeto ele vai ser desenvolvido durante o mestrado. E aí quem fosse aprovado nessa análise de pré-projeto, memorial, foi chamado para uma entrevista, e aí eu vim para Curitiba, fiz a entrevista, e onde basicamente a gente viu a viabilidade do projeto que eu estava propondo, como ele poderia ser feito, e como foi a minha orientadora e uma outra professora daqui que fez a entrevista. Ela meio que começou a perguntar se eu abriria mão de alguma coisa da pesquisa, sabe? Para a gente ver como que a gente poderia ajeitar da maneira mais prática de fazer. Só que o que acontece? Pandemia. Esse ano, houve a modificação desse processo seletivo. Agora, a primeira etapa é um currículo com tudo que você fez, né, com pontuações para coisas que você fez. Então, isso substituiu a prova escrita. E aí depois segue todos os outros, como foi no ano que eu entrei, só que a entrevista é online e não tem mais a prova escrita. E qual que era a segunda pergunta? Como que é o meu programa? Verdade. Aqui a gente tem que cumprir 13 créditos obrigatórios e 5 créditos letivos. Então, você pode dividir da forma como você quiser, mas a minha orientadora, ela tem meio que coisas para você fazer a cada semestre. Só que eu fui muito prejudicada pela pandemia. Então, como no início ia ser uma coisa transitória, essa quarentena vai durar 40 dias, muitos professores não ofereceram as matérias nesse período especial, por mais que o mestrado não tenha parado, a gente está fazendo coisas desde o começo da pandemia. Eu fiz algumas matérias já, só que as matérias, elas valem muitos créditos. Então, por exemplo, eu tenho que fazer 5 créditos de eletiva, eu fiz 2 matérias e já foram 4 créditos de eletiva. E aí o estágio em docência entra nos créditos obrigatórios. Então, acaba que não fica pesado. E, pelo menos, todas as matérias que eu fiz até agora, os trabalhos finais ou as avaliações, dialogavam com a minha pesquisa. Eles pedem que esse trabalho final dialogue com a pesquisa. Então, nada foi uma avaliação e pronto. Eu consegui usar toda a bibliografia que eu usei em todos os trabalhos até agora no meu projeto, na minha dissertação. Inclusive, uma matéria era finalizar o projeto, sabe? Então, eu acho que a forma como é organizada é bem organizada, que não chega, não pesa, assim, quando chega o momento de
da pesquisa, por mais que no primeiro ano a gente realmente pega mais disciplinas do que no segundo. Bom, agora vem uma pergunta um pouco capciosa, e eu espero que vocês respondam com sinceridade, de que vocês acham que a experiência até agora está sendo o que vocês pensaram que fosse ser. Vocês ainda, né, indicariam um mestrado para alguém que está na graduação? Teve alguma quebra de expectativa? Como que está sendo isso? Essa pergunta realmente ela é bastante capciosa. Refleti muito, assim, para pensar como que eu vou responder. Eu acho que eu vou dizer que o mestrado, ele foi, em partes, aquilo que eu esperava. Eu acho que o que aconteceu da maneira como eu esperava, eu acho que talvez, assim, consegui desenvolver a pesquisa no tempo correto, consegui fazer as minhas entrevistas, no caso, a minha pesquisa também tinha uma parte que era de grupo. Então, também consegui desenvolver parcialmente isso e consegui escrever. Acho que no final, assim, foi um trabalho que eu me orgulho diante das condições que eu tinha, que não dizia sobre um espaço com muitas trocas teóricas, então, assim, era um espaço um pouco mais individual. Mas eu acho que foi muito bom e foi o que eu esperei, principalmente pela relação com a orientadora. E eu acho que esse é um ponto central também para pensar em mestrado. Eu brinco que mestrado é como se fosse um casamento de 2 anos, que você vai ter com seu orientador. Então, assim, se possível, conheça um pouco, assim, o modo de funcionamento dele, pergunte para ex-orientandos ou orientandos agora como é que funciona, para saber se vai ser uma relação legal, porque eu acho que o mestrado também, para ele ser bom, tem que ter essa relação, assim, de parceria mesmo. Eu acho que nesse ponto foi muito positivo. Mas o ponto que eu acho que não foi tão legal, que eu vejo, assim, no meu processo de mestrado, eu acho que diz sobre um espaço muito solitário e individual, que no caso da universidade onde eu fiz, eu acho que as pessoas naturalizaram o mestrado ser solitário, e eu não acho que é por aí. Então, assim, eu penso de uma outra maneira, e eu posso dar exemplos de como isso, de fato, não acontece em todos os espaços. Então, assim, eu acho que na pandemia tem sido muito legal ver muitos grupos de pesquisas de outras universidades, assim, pipocando e se organizando. Então, assim, na UNB, a gente tem Psicologia e Ladinidades, com um grupo sensacional, com aulas que estão tendo no YouTube, com gente do Brasil inteiro participando, para falar sobre psicologia e marxismo. A UFRN também, a Federal do Rio Grande do Norte, tem um outro grupo que é do GPME, que também está com um grupo de estudo bem legal sobre o assunto. Então, eu vejo, assim, acho que até a USP também agora abriu, formulário de inscrição está aberto ainda para estudar sobre Martim Baró. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, e eu acho que o espaço do mestrado, ele deveria ser mais coletivo. Ainda que a escrita, ela vai ser uma escrita individual, porque você é o único escritor, né, da sua dissertação, mas eu acho que quando a gente tem um espaço mais coletivo, não só a pessoa tem mais saúde mental para poder desenvolver a sua pesquisa, como a pesquisa também se torna mais rica, porque a gente começa a trocar teorias, trocar ideias, trocar referências. Então, no meu mestrado, eu tive poucos espaços assim. No começo eu tive, foi legal, acho que até 2 professoras se juntaram, foi bem bacana, a gente ajudou os pré-projetos dos alunos antes de mandar para o comitê de ética, mas depois, assim, não teve troca, então foi um processo muito orientando e orientador. E eu acho que nisso empobrece, inclusive, teoricamente, as pesquisas. Então, eu acho que tem esse ponto. E aí, essa é uma questão para olhar, inclusive, nos editais. Então, assim, por exemplo, eu estou pensando em prestar doutorado, né? Então, agora, eu sempre procuro saber, tipo, em tal universidade, como é que funcionam as linhas de pesquisa naquele local? Tem grupos de estudos, não tem? É uma relação mais individual? E agora a questão de fazer ou não fazer mestrado, eu acho que é uma questão que parte agora um ponto individual, assim, que é no sentido, nem individual, eu falo no sentido singular, que são as questões materiais mesmo, concretas, quem pode fazer mestrado hoje, quem não pode, pela questão das bolsas também.
Então, assim, se torna um processo mais difícil pela questão social do país, de não investir em pesquisa, de a todo momento sofrer cortes, não ser valorizado. Então, é um processo difícil. Eu ainda acredito, assim, muito no mestrado, no doutorado. Eu acho que a pesquisa, enquanto campos revolucionários mesmo, mas que seja uma pesquisa sempre pautada com a realidade social. E aí, no caso, eu tenho estudado um pouco sobre psicologia histórico-cultural e desejo fazer doutorado nessa área. Então, sempre nesse olhar da psicologia social crítica mesmo. E aí eu acho que é uma pergunta que tem muitas facetas e que acho que parte de muitos lugares também. Não sei se consegui ajudar muito, mas é um pouquinho do que eu pensei. Então, quando a Raíssa fala das bolsas, eu acho que foi minha primeira decepção com o mestrado, porque quando eu entrei, teve corte de metade das bolsas, eu não consegui. Na verdade, acho que ninguém do primeiro ano conseguiu, quase, porque deram preferência para quem estava no segundo ano, porque já contava com aquela verba, porque estava desde o primeiro ano recebendo, né, as pessoas já estavam organizadas com aquela verba. Então, foi um baque muito grande e um descaso muito grande, né, ainda mais a gente vendo tudo que está acontecendo no país, o tanto que o combate a essa pandemia é um reflexo, a forma como ele está sendo combatido é um reflexo do investimento em ciência. Sobre a questão do... Eu sempre ouvi isso, né, de que o mestrado é muito solitário, é um outro momento da vida, então, ainda mais eu que foi direto, assim, da graduação para o mestrado, é um choque muito grande, porque é outro tipo de vivência dentro de uma universidade. Mas eu não sei se é por conta da pandemia que as pessoas estão tentando manter contato de outras formas. O meu grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa extremamente unido. Eu me sinto muito acolhida, eu sinto que eu tenho para quem reclamar, eu sinto que eu tenho para quem pedir ajuda. E a outra menina que entrou comigo, a Mariana, ela pesquisa gênero e fenomenologia também. Então, assim, a gente conversa muito, a gente troca muita experiência, a gente troca experiência sobre clínica, a gente troca experiência sobre referências, bibliografia. E o que eu achei muito legal, assim, na minha trajetória foi ter mudado de instituição. Então, quando eu mudei de instituição, eu conheci um monte de gente que falava do que eu queria falar e falava sobre temas que me interessavam, então foi mágico. Então, até agora, até o presente momento, eu estou no segundo semestre, né? Estou no final do primeiro ano. Até o presente momento, eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz de fazer mestrado e eu sou muito grata pelas mulheres e os homens que me cercam no meu grupo de pesquisa. São pessoas incríveis, de verdade. Eu falo que eu dei muita sorte. Minha orientadora, Janelise, ela foi muito sensível desde o início da pandemia. A gente sempre conversa sobre como a gente está e não só o que a gente está fazendo, sabe? Mas uma coisa que eu reparei no meio acadêmico, por mais que, né, todas as aulas sejam online, todo o contato é online, e uma coisa que me incomoda dentro do mestrado e da academia em geral, são duas coisas. O machismo que existe dentro da academia, porque ele existe, e o ego acadêmico, de muitas vezes um pesquisador tentar desvalorizar o que o outro está fazendo. Então, assim, para mim é uma coisa que desanima. Eu tenho muita sorte de as pessoas que eu tenho contato direto, eu não sofrer com isso. Mas às vezes a gente tem contato com uma outra pessoa que tem esse ego acadêmico muito inflado, ou que acaba sendo muito machista, aí dá um desânimo de, nossa, será que eu vou continuar no meio acadêmico para ser invalidado dessa forma? Eu vou ter que lutar para estar num espaço que eu já lutei para estar? Então, esses são os aspectos que eu considero negativos. Mas eu acho, assim, que tudo que eu vivenciei até agora, essas coisas, né, que eu disse que são negativas, não teve grande impacto também, assim, não me fez desanimar. São pontos de desânimo, mas não me fez desanimar. E sobre indicação de fazer mestrado para as pessoas, assim, o mestrado exige... Eu acho que tudo na vida que a gente faz exige muita energia. Então, tudo que a gente faz tem que ser algo que a gente gosta.
O mestrado, ele exige muita energia da gente. Então, eu acho que por eu ter um tema que eu gosto tanto, que eu sou tão apaixonada, isso se torna mais fácil, mais leve, mas ainda trabalhoso. Então, se você for fazer mestrado, eu acho que tem que fazer um tema que você seja apaixonado, que você goste muito, e ainda assim vai ser cansativo. Mas, assim, não é porque é cansativo que eu tô falando para ninguém fazer. Gente, antes de encaminhar aí para a última pergunta, até se vocês puderem me responder, né? Eu queria acrescentar uma pergunta aqui, que antes de começar a gravação, a gente estava comentando aqui com a Raíssa, né? O quanto que muitas vezes o mestrado é pouco incentivado durante a graduação. Se a gente não for um aluno que já é interessado em pesquisa, que corre atrás disso, às vezes a gente nem escuta falar. Eu não sei se é uma coisa que veio da universidade que eu tô, que o programa de pós-graduação é novo até, ou se é uma coisa geral. Mas a gente estava conversando sobre isso e como os caminhos para o mestrado muitas vezes envolvem isso da relação com o orientador. Às vezes você já está na graduação, você vai preparando o caminho para continuar na mesma universidade e já engatar no mestrado. Ou eu estava pensando nessas coisas e me veio na lembrança aqui o quanto alguns colegas de turma têm chegado para mim angustiados com essa questão da escolha do tema. Eu tenho uma amiga que chegou para mim e falou assim, nossa, eu estudei a graduação inteira uma coisa, eu fiz iniciação científica nisso, meu TCC está encaminhado nisso, e agora eu descobri que a minha paixão é um outro tema. Aí eu queria perguntar para vocês se existe isso, se existe um tarde demais para trocar de tema, se é um caminho que realmente tem que ser construído durante toda a graduação, o que é difícil porque a gente não escuta que a gente tem que construir esse caminho, ou se é uma coisa que sabe, que tem perspectiva de troca, ou acho que mais nesse sentido a dúvida que me surgiu aqui. Eu só queria acrescentar o tanto que eu acho essa pergunta da Lívia interessante, porque, tipo assim, realmente durante a graduação, eu estava comentando com a Raíssa antes da gente começar aqui, que você sabe como entrar na universidade. Entrar na universidade é algo mais divulgado, né? As pessoas te mostram ali caminhos que, enfim, para você se chegar ali, é claro, dependendo da sua classe social, do seu acesso à informação, mas é ali mais divulgado. Agora, quando se trata do mestrado, parece alguma coisa que você tem que ir desbravando sozinho, né? Que nem a Camila falou, e edital de 2016 para ficar descobrindo coisas, parece que tem 5 muros, né, para você pular, para ir conseguindo chegar, para aí, nossa, talvez você consiga. E aí talvez você consiga bolsa, né? Não sei, não vamos dar o braço aqui a torcer se você vai conseguir ou não. Então, assim, acho que deve ser um processo também, pelo que eu entendi, bem angustiante às vezes, né, que te exige muita energia mesmo. Antes dele começar, que dirá quando ele já começa, né? O que eu tô percebendo dos nossos colegas de turma é assim, uma sensação de tô no vestibular de novo, como que eu escolho o que eu vou fazer, né? E agora que já foi, que eu já fiz minha graduação, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Ótima comparação. Eu vou comentar, então. Estou entendendo que são 2 tópicos de perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre os dois. Eu acho que quando a Lívia pergunta, assim, de uma pessoa que fez uma trajetória inteira dentro da graduação e aí se depara com o desejo de trocar de tema, como que faz? É possível? Não é possível? Como que fica? Então, assim, eu acho que inicialmente é pensar nos limites institucionais. Então, se a gente tem que fazer um TCC, o TCC costuma ter 3 semestres, se eu não me engano. Então, são 3 semestres. E eu acho que tudo é diálogo com o orientador. Porque se o orientador está aberto, ele pode fazer adaptações. Então, suponhamos que você tenha estudado a trajetória inteira sobre crianças autistas. E aí você tinha se organizado para fazer um projeto, para fazer um TCC, uma pesquisa, que você vai entrevistar mães de crianças autistas e fazer intervenções com crianças autistas. Mas aí você percebe no último semestre que não é mais isso que você deseja, e você quer trocar de tema para um tema diferente, sei lá, medidas socioeducativas com jovens. E aí você conversa isso com o seu orientador.
Então, se o orientador tiver do alcance dele, talvez vocês conseguem fazer algumas novas organizações. Então, tipo assim, por faltar 6 meses, talvez você não vai conseguir mais fazer uma pesquisa de campo, mas talvez você consiga fazer uma pesquisa bibliográfica sobre jovens e medidas socioeducativas. Então, assim, eu acho que são muitas possibilidades e muitos limites, e eu acho que está muito relacionado com a relação com o orientador mesmo, do quanto ele está disponível para poder trocar, os limites mesmo dentro da instituição, por pensar que o TCC são 3 semestres. Então, acho que tem os muros mesmo, que são da universidade, das faculdades, e o quanto é possível brincar e trocar isso mesmo, de forma que possa ser positivo para o aluno e para o orientador também. E sobre a pergunta do Rafa, de fato, eu adorei, assim, a sua metáfora de são vários muros, né, tem que ficar lá pulando, parece aqueles joguinhos, assim, que a gente vai pulando os murinhos. E para mim foi um pouco assim, eu confesso que eu entrei com desejo de fazer pesquisa, mas eu não estava sabendo onde que eu ia conseguir me entrar, assim, me enfiar dentro da universidade para que isso fosse possível. Então eu lembro, assim, que começou com murmurinhos. Eu tive, apesar de gostar muito dessa disciplina de saúde que eu fiz, e depois ter procurado essa professora, antes eu descobri que uma amiga minha tinha conseguido fazer iniciação científica com ela antes. Então, aí eu comecei a me enfiar e trocar ideia. E, assim, o que eu poderia deixar de dica é de não ter vergonha. Assim, enquanto alunos, não tenham vergonha, batem na porta dos professores, pergunta se pode trocar uma ideia sobre o que os professores pesquisam, porque muitas das vezes tem isso também. Às vezes o aluno quer pesquisar um tema X, mas o professor não trabalha com aquilo, então ele não vai saber muito bem desenvolver uma pesquisa naquele tema. Mas às vezes o professor vai te fazer uma contraproposta, fala assim, olha, eu não trabalho com isso, mas estou trabalhando com uma outra temática, você tem interesse em participar? E aí, às vezes, você entra num grupo de pesquisa com esse professor dentro da graduação, e aí vocês começam a pensar em possibilidades de iniciação científica, alguma coisa nesse meio mesmo. Mas eu acho que o ponto principal é isso, assim, de não ter vergonha e correr atrás mesmo, perguntar para os professores. Eu acho que sobre a mudança de tema, a Raíssa respondeu perfeitamente, eu não tenho nem o que acrescentar mais, só procuro incentivar as pessoas a fazerem o que gostam, não adianta fazer um TCC sofrendo sobre uma temática que não te interessa, você não tem tesão em fazer aquilo. Sobre essa escalada até o mestrado, para mim sempre foi... Eu sabia o que era mestrado, eu sabia que eu tinha interesse em mestrado, e com isso eu comecei a sugar os professores o máximo que eu pude sobre isso. Então, a Sabrina me ajudou absurdamente a entender como seria uma prova de mestrado, se tivesse, como seria uma entrevista. Eu tive a oportunidade, nesse grupo de pesquisa, de acompanhar ensaios de qualificação. Era uma coisa que na graduação eu nem sabia o que era qualificação. Se eu não tivesse inserida dentro desse grupo de pesquisa, eu não saberia o que era qualificação até formar. Eu ia chegar no mestrado e falar, o que é isso? Então, isso para mim foi de uma ajuda muito grande. Então, eu fico pensando que os alunos que não têm acesso a isso, como que fica? Então, eu concordo com você que acaba sendo negligenciado. E, para além disso, o que me ajudou muito, muito, muito no mestrado foi o Gustavo, assim, ter me dado a mão e falado, vamos. Porque o Gustavo, quando eu queria decidir o que eu ia fazer de pré-projeto, ele sentou comigo, conversou, ele me emprestou livro, ele falou, nossa, isso é possível, isso não é possível, ele me apoiou demais, 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 só que ele fez o advogado do diabo. Ele me apoiou demais a prestar, apoiou demais em todos os processos, só que ao mesmo tempo ele falava, você vai fazer mestrado mesmo? Você acabou de sair da graduação, você acha que você precisa emendar? Você não acha que, antes de falar sobre a população, você não tem que conhecer a população, trabalhar com essa população, senão você vai saber só teoria. E aí, nesse balanço, eu decidi prestar mesmo, só que ao mesmo tempo eu atuo com psicologia clínica e eu faço parte de um coletivo que
que está atendendo, está fazendo acolhimento psicológico com a população que se sente mais vulnerável com a pandemia. Então, eu fui para o mestrado, eu optei por isso, mas ao mesmo tempo eu não me limitei a isso. Então, eu acho que essa provocação que ele faz é muito importante para mim, foi muito importante para mim pensar até o meu projeto, né? De que maneira meu projeto não vai ser só um monte de palavra, como que ele vai, de fato, ter algum impacto social para quem precisa, né? Aonde a universidade está chegando. Eu acho que a nossa última pergunta já foi mais ou menos, né, abarcada aí, a gente já meio que passou por ela, então acho que a gente já podia seguir para finalização, Manu. Meninas, muito, muito obrigada por terem vindo aqui, ter topado fazer essa troca com a gente e falar sobre esse processo que é tão complicado, mas que também dá para sentir que traz bastantes frutos, né? Trazem vários frutos e que conseguir ver um pouco mais de perto e estar com isso para mim, por exemplo, que estou na graduação, é muito legal, porque a gente não tem contato, e estou muito feliz de também poder, a partir disso, às vezes, alcançar algumas outras pessoas, porque eu acho que é um tema bem pouco conversado. A gente falou. Muito obrigada por terem vindo aqui e por ter compartilhado tanto. Muito obrigada por quem está ouvindo a gente, e se vocês puderem compartilhar com os amigos ou com alguém que possa gostar desse tema, ia ser muito legal. Segue a gente lá no Instagram, que é Psicopautoral. E é porque a gente sempre está postando novas coisas, sugestões. A gente também vai publicar mais sobre as convidadas que estavam aqui com a gente e por ser mais troca. Então, muito obrigada e a gente fica por aqui.